enquanto eu refletia sobre o texto de hoje, Deuteronômio capítulo 9, vimos semana passada Deuteronômio capítulo 8, e vimos, vocês lembram ainda o que devemos fazer para não fracassarmos no projeto de uma vida com o Senhor, de uma vida cheia de temor? A gente precisa fazer o quê? Primeiro precisa ter cuidado. Depois, lembrar. Só uma pessoa falou mais alto. Precisamos ter cuidado com as coisas do Senhor, precisamos lembrar do que o Senhor já fez. E o terceiro, obedecer. Deuteronômio 9 vai nos mostrar o quanto Deus nos conhece. Deus, através de Moisés, fala com o povo, porque o povo tinha uma tendência estranha de lembrar do Senhor quando dele precisava, mas esquecer do Senhor quando alguma coisa ruim acontecia ou quando recebiam a bênção. Uma tendência estranha que o povo tinha de achar que recebiam a bênção do Senhor porque eram bons. E quando a pessoa começa a acreditar que ela recebe bênçãos do Senhor porque ela merece, ela deixa de honrar o Senhor. Ela deixa de dar honra ao Senhor. Na verdade, a gente passa muito mais tempo da nossa vida deixando de lembrar da existência de Deus do que lembrando e o reconhecendo como Senhor e o honrando como Rei. Aí, enquanto eu pensava nisso, eu encontrei um filme que me chamou bastante a atenção sobre a maneira como nós lidamos com Deus, como o ser humano lida com Deus. E vamos ver esse filme, leia as legendas, ele está em espanhol, você vai precisar ler as legendas, mas olha que mensagem interessante que temos aqui. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, Todo el trabajo. mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Una limpiecita por acá y ya vamos a hacer esto. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buen día. hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas
no van a Él. Por eso luego hay tanta miseria y gloria. Muito bem. Dá vontade de aplaudir, não dá? Sensacional. Sensacional. Revela uma verdade extraordinária. Extraordinária. Como nós somos lentos para reconhecer que o Senhor existe e o buscarmos e o honrarmos. Quando a gente fala de buscar o Senhor, não é apenas, como se isso fosse pouco, ir ao encontro do Senhor querendo, buscando para que Ele me salve, perdoe o meu pecado, enfim. Não, mas é buscá-lo também honrando, reconhecendo que Ele é Deus, que as coisas acontecem na minha vida porque Deus decidiu me amar e eu não tenho nada que eu possa dar a Deus que vá levá-lo a retribuir de alguma forma, como se me devesse alguma coisa. Tão facilmente, impressionante como o homem não vai naturalmente para Deus. Ele não vai. Quando as coisas vão bem, as pessoas dizem até com relativa facilidade: ah, Senhor, graças a Deus. Isso não quer dizer que está honrando a Deus, não. Às vezes é um mero vício de linguagem, às vezes é uma religiosidade lá estocada no coração, porque dizer graças a Deus não implica em dizer que eu reconheço que o Senhor é tudo. Mas é uma forma simpática e religiosa de dizer, botar Deus no meio das minhas coisas. Na maioria das vezes. Outro lado da moeda é que quando as fatalidades vêm e afligem as pessoas, elas também são muito rápidas para dizer, onde é que estava Deus que não impediu isso? Somos bons nisso também, assustadoramente bons. E é interessante que o ser humano ele não honra Deus naturalmente, e ele vive a maior parte do tempo como se Deus não existisse. Essa ideia do rapaz que volta ali e diz, toma um choque por ele não responder o barbeiro, né? Depois ele volta, barbeiro, você não existe. Porque olha esse cabeludo aqui. Se você existisse, esse cabeludo ia aí e te procurava. Irmãos, as pessoas estão do lado da presença soberana, do amor de Deus, convivem com a graça do Senhor constantemente, mas se não surgem no meio do cenário das bênçãos do Senhor como propiciadoras ou como credoras, ou como recebedoras de bênçãos porque são boas, porque são boazinhas, porque fizeram coisas boas, a gente não acredita que Deus quer abençoar, como vimos semana passada. O Deuteronômio 9 ilustra isso para a gente de uma forma muito legal, de uma forma muito interessante. Abra aí, Deuteronômio capítulo 9. Vamos ler dos versos 1 ao 6. Diz assim: ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você com fogo ou como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os estiver expulsado da presença de vocês, não diga a si mesmo, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não. É devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas,
mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra do que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Vamos orar. Senhor e meu Deus, muito obrigado por cada irmão aqui, pessoas que nos visitam, muito obrigado. Eu peço que o Senhor nos abençoe mais uma vez com a Tua palavra, nos ajude, ó Deus, a ouvir, guardar e pôr em prática, ó Deus, confrontar nossas convicções e sair daqui, ó Deus, com decisões, ó Pai, a Teu respeito. Decisões de temor, de obediência, de honrá-lo, de sujeição, de amor ao Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai querido, eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Dos versos 1 ao 3 aí, o que nós vimos, ou como vimos em Deuteronômio lá no capítulo 8, é evidente que Deus quer nos abençoar. A questão é que Deus aqui dá ao povo algo que eles, por si mesmos, eles não tinham capacidade de conquistar. Eles não tinham como, eles não tinham recursos espirituais, porque eles eram fracos espiritualmente. Eles não tinham recursos bélicos, não tinham um treinamento militar suficiente para atravessar o Jordão, que eles estão agora às beiras do Jordão. Eles não somente atravessariam, como teriam do outro lado nações pagãs, gigantes, e teriam que lutar, teriam que conquistar aquelas terras, e eles não teriam meios, desde espirituais até físicos, militares, enfim, eles não poderiam por si só fazer isso, e Deus no verso 3 garante a eles que eles receberiam essa bênção do Senhor. O verso 3 diz: esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Olha como Deus já garante para eles, antes de atravessar o Jordão, sabendo da incapacidade deles. Ele os exterminará, ou seja, o povo, e os subjugará diante de você, Ele, o Senhor, melhor dizendo. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Meus irmãos, como sempre, tanto na história daquele povo, como na nossa própria história, o nosso problema não está quando recebemos a bênção, uma vitória da parte do Senhor, uma conquista, mas o nosso problema está no depois, está no como contamos a história. Deus nos abençoa, nos dá aquilo que nós muitas vezes não podemos fazer, mas na hora de contar a história, fazemos como se Deus não existisse. Ou se existe, fez porque eu sou bom, porque eu fui bem, porque eu mereço, então Deus me abençoou. É muito comum ser assim. É nessa hora de dar crédito e honra. E aqui eu quero bater na tecla de que nós damos normalmente crédito a Deus nos momentos imediatos às bênçãos do Senhor. O nosso problema não está aí. Nós honramos ao Senhor nos primeiros momentos pós-bênção. O nosso problema é que a nossa honra ela é temporária. A nossa gratidão, o nosso estado de sujeição é temporário. Como se nós impuséssemos a Deus que Ele continuasse nos abençoando para que eu o continue honrando. Não é isso que o Senhor requer como honra nossa. Esse povo foi abençoado pela incapacidade deles de atravessar o Jordão e conquistar aquilo que Deus ordenou que eles conquistassem.
Então Moisés, sabendo que o povinho é complicado, diz da parte do Senhor no verso 4 o seguinte: depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Irmãos, uma frase que quem me conhece um pouco mais já ouviu diversas vezes, é a frase: não subestime o seu pecado. Se há algo que nos destrói, naquela máxima que estamos dizendo dominicalmente, né? Pequenos tropeços, grandes tragédias. Quando subestimamos o nosso pecado, perdemos a consciência de a quem estamos ofendendo. E começamos a acostumar com o pecado como parte da nossa vida. Isso não vai, obviamente, ficar sem justiça da parte do Senhor, porque é a Deus que desonramos quando pecamos. Mas em relação a não subestimar o pecado, apenas a título de lembrança, eu quero lembrar os irmãos do texto de Marcos 7. Quando eu subestimo o meu pecado, eu esqueço de onde ele vem. Olha o que diz em Marcos 7, nos versos 21 a 23. Vamos ler juntos? Todos juntos. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem. Então eu não posso subestimar o meu pecado, não. E nem dizer que a culpa é do mundo, que a culpa é do meu vizinho, a culpa é daquele ou do outro, porque isso tudo parte do meu coração, e quando eu subestimo o pecado, eu já não estou tratando Deus como se Ele não existisse, e muito menos eu estou honrando ao Senhor. Então não estamos muito longe daquele barbeiro, quando ele disse: Deus não existe. Porque é isso que fazemos quando subestimamos o nosso pecado. Olha o que Moisés está dizendo para o povo. Não diga a si mesmo. Irmãos, um povo orgulhoso, como o de Israel, que tinha a tendência a uma terrível falta de contentamento e teimosia ou desobediência. Eles eram inclinados para isso. Um povo que tem essa inclinação tem um grande potencial para pensar errado sobre si mesmo. E é apavorante pensar que eu tenho essa tendência à falta de contentamento e teimosia. E é mais assustador pensar ainda que eu posso estar como esses que Moisés ali exortava, quando ele diz sobre o pensar sobre si mesmo e pensar errado sobre isso. Há um texto que eu gosto muito de citá-lo, citei aqui ontem, na reunião dos jovens, em Romanos 12, verso 3. A Bíblia nos ordena ter um pensar equilibrado a nosso respeito. Não pensar nem para mais, nem para menos, mas pensar sobre nós com precisão, na medida da fé que recebemos até aqui, para que, se enxergarmos pecado, tratarmos como pecado. Se enxergarmos virtudes, procurarmos preservar as virtudes. Se enxergarmos falhas, pecados, fraquezas, identificarmos essas realidades e tratarmos da maneira devida para sairmos dessa situação. Mas não pensar nem a mais nem a menos. Essa autoavaliação ela é muito importante. E quando nós estamos entorpecidos por um pensar enganoso ao nosso respeito, a nossa autoavaliação fica muito comprometida. Quando a nossa mente não está com um pensar bíblico, quando nós não estamos com a nossa cabeça cheia das coisas do Senhor, o nosso conceito de certo e errado, ele fica tendo como referência os valores do mundo. Então eu estou incapaz de tomar uma decisão acertada a meu respeito. Eu preciso de uma autoavaliação para perceber que tenho pecado contra Deus e tratar o pecado como pecado. Mas a pessoa espiritualmente imatura, de acordo com Romanos 14, fraca,
E pode ser crente. Ali Romanos 14, 15 fala de um crente fraco, que custa amadurecer. Geralmente esse perfil se enquadra nessa realidade de pessoas que mentem para si mesmo, para se sentir seguros. Dizem que estão bem para si mesmo, mas estão destruídas espiritualmente, só para poder satisfazer a sua ansiedade de ver alguma situação aqui ou ali satisfeita. Mas essa mentira para si mesmo, ela tem literalmente perna muito curta, porque a falta de resultados e a falta de alegria, ela também vem junto com a decepção do encontro com a verdade, que pode gerar o arrependimento que é necessário. Mas aqui Moisés também está tratando um outro problema no povo, que é o pecado da presunção. Não é um presuntão, é a presunção. Moisés está combatendo isso. O dicionário que a gente tem em casa diz que presunção é a convicção não fundamentada e exagerada das nossas qualidades e dos nossos méritos. É ficar presumindo, ficar presunçoso, achando que eu sou, que eu faço, que enfim, que aquelas coisas que ninguém me valoriza. Essa frase ela é boa demais, né, gente, para a gente ficar pensando mal sobre nós mesmos, né? Ninguém me valoriza. Como a gente gosta para alimentar a nossa ansiedade, a nossa depressão, dessa frasezinha, né? E esquecemos que quem tem que ser honrado é Deus, não eu. Eu preciso tratar Deus como se Ele existisse, não como um ser imaginário que eu chamo Ele quando estalo o dedinho ou quando dele preciso. Mas nós queremos honra, e por isso essa frase é tão comum. Ninguém me valoriza. Como Deus te vê, amado, no teu dia a dia? Como alguém que se comporta como súdito do rei ou alguém que quer ser rei no lugar dele? O presunçoso, ele é campeão nessas coisas. Moisés, por conhecer bem o seu povo, ele continua no verso 4 dizendo, não diga a si mesmo, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Irmãos, esse imaturo espiritual, esse inseguro espiritual, esse presunçoso, ele costuma colocar palavras na boca de Deus que Deus nunca disse, só para sustentar suas convicções. Impressionante. Além disso, me parece que esse povo tinha também um estranho senso de merecimento. Eles se achavam. A questão é que eles foram apenas o alvo, se eu posso dizer apenas. Eles foram o alvo da bênção do Senhor. Deus decidiu abençoar aquele povo, mas mostrar também quem eram aqueles que estavam ali sendo abençoados. Aí Deus dá uma arrumada na casa, nos versos, finalzinho do verso 4 e no começo do verso 5. Deus dá uma definida. Deixa eu lembrar para vocês, ou lembrar a vocês, como eu vejo vocês. Em vez de vocês ficarem preocupados na maneira como vocês se veem, deixa eu dizer o porquê que eu estou abençoando vocês. Então o Senhor diz, não estou abençoando vocês porque vocês têm algum tipo de justiça ou crédito comigo. Não, estou abençoando devido à impiedade dessas nações, que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês, diz Moisés então ao povo em nome do Senhor. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que vocês conquistarão a terra, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Irmãos, olha a seriedade do que está acontecendo aqui. Não é por causa de vocês estão se achando alguma coisa. Vocês eu conheço bem, vocês são presunçosos. Vocês inventam coisas no pensamento de vocês para se auto-justificarem diante de mim. Eu não estou dando bênção a vocês por causa de vocês, estou abençoando a vocês porque os outros são bem mais ímpios que vocês. Isso nos coloca no nosso lugar, né? Eu estou abençoando vocês por causa da impiedade deles. No nosso dicionário, mais uma vez, irmãos, ímpio é uma expressão bíblica, mas no dicionário secular, nós vemos que é uma pessoa que não tem fé. É um incrédulo.
entendemos biblicamente que fé salvadora é aquela fé que nos coloca diante da graça de Deus, que convence o homem do pecado, que nos reconcilia com Deus através da morte de Jesus, e por isso temos segurança de vida eterna e perdão de pecados através desta fé, da fé salvadora. Então, a pessoa que não tem esse tipo de fé, fé salvadora, é apresentada na Bíblia como ímpia. O texto deixa bem sugerido ou subentendido que impiedade e maldade andam juntas. Estão ali numa convivência contínua. Daí a gente encontra, inclusive, alguma explicação ou justificativa para a condição do mundo que a gente está vivendo. É um mundo que, sem Cristo, ele está simplesmente entregue à sua impiedade. A gente conclui com facilidade que Deus mandou Jesus morrer na cruz, então, por aqueles que nada merecem. Deus não mandou Jesus morrer na cruz pelos justos. Deus não mandou Jesus morrer na cruz pelos aqueles que acham que têm algum direito. Deus mandou Jesus morrer exatamente por aqueles que nada merecem. Deus abençoou Israel, não por causa da justiça deles, mas porque os outros eram terríveis. Eu creio que isso fica muito bem descrito, essa ideia de que Deus mandou Jesus por aqueles que nada merecem, e que o mundo sem Cristo está nessa condição de impiedade, que impiedade e maldade são palavras praticamente sinônimas na realidade espiritual para o mundo. E aí a gente se depara com Efésios 2, 8 e 9 e vê, Senhor, é verdade. Vamos ler juntos. Vamos ler? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém... Que espetáculo! Deus mandou Jesus por aqueles que nada merecem. Não é incomum dizermos para nós mesmos, bem escondidinho, secreto, tu é bom, hein, rapaz? Pô, tu é inteligente, você é capaz, você merece. Nós fazemos isso bem escondidinho. Em público nós somos humildes, né? Falamos baixinho e tal. Mas em particular a gente diz, não me valorizam. Eu sou bom, não viram ainda minhas muitas qualidades. Gente, eu acho que a gente temos muitas qualidades. Deus nos deu, todas elas. É aí que eu quero entrar, na honra permanente. Temos aqui pessoas super habilidosas, super talentosas, cheias de valor, inteligentes, capazes. O problema está nesse momento íntimo, bem pessoal, de chegar para Deus assim, bem, Senhor, o Senhor sabe que eu sou 10, né? E julgamos que Deus se abala com isso. E diz lá no céu, tu é bom mesmo, rapaz, eu não tinha percebido. E nos julgamos injustiçados, perseguidos. Mas o Senhor abençoou aquele povo, não foi por um segundo de justiça deles, mas porque os outros eram muito piores. Irmãos, nós fomos separados daqueles que estavam numa condição de ímpios no sentido absoluto de sem fé salvadora, sem nenhum mérito. Deus decidiu salvar pecadores, dentre os quais, pela graça do Senhor, nós estávamos lá. Por que eu trato Deus a maior parte do tempo como se Ele não existisse? Por que eu o honro temporariamente? Nossos fracassos surgem daí. Tropeçamos porque deixamos de dar honra a quem é devida a honra. Constantemente. Não por episódios de bênçãos, porque nós somos abençoados constantemente
Tenho batido nessa tecla e vou continuar batendo. O provável, dentro de uma rotina normal, é que saiamos daqui e todos cheguemos em casa para descansar, tomar um café, dormir e amanhã ir para o trabalho. Isso não é bênção? É bênção ou não? É. Todos estamos aqui num ambiente hoje mais fresquinho, inclusive, do que o calorão de semana passada. Confortavelmente sentados em boas poltronas. Ouvindo a palavra do Senhor, acabamos de louvar o Senhor com cânticos espirituais. Creio que temos a convicção que se Jesus voltar agora, iremos para o céu com Jesus. Amém? Isso não é bênção? Por que eu honro o Senhor só quando eu recebo? Não, aí tem que ser aquela bênção, né, Senhor? Me dá uma casa, me dá uma namorada. Aí é bênção mesmo. Vamos orar bastante, porque foi bênção mesmo, entendeu? E por que a minha honra é temporária ao Senhor? Porque eu não trato Deus como se Ele existisse. Deus completa o que Ele quer dizer ao seu povo no verso 6. O verso 6 diz assim: portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Irmãos, eu tremo a beça nisso aqui. Que palavra firme e dura, na verdade. O próprio Senhor vira para o seu próprio povo e diz: olha, não abençoei por causa de vocês, não abençoei por causa da justiça de vocês, e digo mais, eu abençoei vocês com as bênçãos que dei, sabendo que vocês são um povo obstinado. O que é obstinação, gente? O que é obstinação? Eu me assusto com esse negócio, porque por causa de obstinação, ou seja, eu sei que isso é pecado e deliberadamente vou continuar pecando. Peco porque eu quero. Obstinação. Por causa disso, Israel podia ter andado 4 meses do Egito até Canaã. Andou 40 anos. Totalmente dependente do Senhor para saber para onde ia, com coluna de fogo durante o dia, coluna de nuvens durante o dia, coluna de fogo durante a noite, porque senão se perdia, talvez estivesse andando até hoje. Tudo por causa da maldita obstinação. Sei que é pecado e continuo pecando porque quero. Será que a gente acha que pode continuar nessa circunstância ou nessa situação? Deus é bonzinho, vai continuar abençoando. Você acha? Deus abençoou Israel, Deus preservou um remanescente para que pudesse vir Jesus e Jesus ir à cruz, morrer pelos nossos pecados. Quantos milhares de judeus morreram por causa da obstinação? Perderam o privilégio da convivência com o Senhor e com as bênçãos do Senhor por causa da sua obstinação. Simplesmente andaram com todas as oportunidades possíveis, com água, com comida, Deus provendo de manhã, de noite, dando a sua presença, e o povo teimava, o povo fazia ídolos, o povo fazia acontecer, Deus dando todas as chances, até que as gerações foram passando, gerações foram morrendo, até que Deus preservasse um remanescente para que pudesse haver lá na frente Jesus e a salvação pudesse chegar até nós através do que Cristo fez na cruz. Será que vale a pena a obstinação? Eu acho que não vale a pena, de forma alguma. Meus irmãos, isso tudo me faz ver o quanto Deus nos conhece. O quanto Deus te conhece, para saber que, se Ele não decidir me abençoar, eu estou perdido. Olhando para as atitudes desse povo, repito, eu vejo demais a mim mesmo, a minha terrível capacidade
de pecar contra o Senhor, não sou nada diferente desse povo. Eu tenho o mesmo potencial terrível que esse povo tinha para ser obstinado. Mereço ou merecemos condenação e morte. Mas o que aconteceu de novo? Eu mereço condenação e morte, mas Deus, de novo, Deus me deu Jesus e vida. E aí? E aí? Merece honra constante esse Deus Salvador que nos abençoa desse jeito? Merece ou não? Amém? Merece, né? Deus quer ser honrado sempre. Meu desejo, meus irmãos, é que saiamos daqui decididos a combater, a reagir, esse terrível, enganoso senso de autojustiça. Eu mereço, eu preciso, não me valorizam, Deus me abençoou porque eu sou, porque eu fiz, porque eu não sou nada, eu mereço o inferno. E Deus, pela graça de Deus, pela sua graça, me alcançou, me convenceu do meu pecado, me trouxe para Ele mesmo, para eu adorá-lo. Ele é o honrado, Ele é o abençoador. Eu sou o alvo da graça abençoadora de Deus em todos os sentidos. Não tem nada em mim que me faça merecer a bênção que já me foi dada. Eu não sou capaz de conquistar a terra, eu não sou capaz de atravessar aquele rio. Aí Deus me abençoa e diz assim, estou te abençoando porque eles são piores ainda do que você. E talvez através de mim, de você, aqueles que hoje são piores possam ver a luz de Jesus, possam ver o amor de Deus, essa graça inexplicável de Jesus, essa vontade de abençoar e de salvar. E aqueles que ainda estão hoje perdidos possam ser abençoados pelo teu testemunho, pela maneira como você honra o teu Salvador e Rei. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus existe. Deus quer ser honrado, sempre. Quando deixamos de pensar nesta verdade, com esta intensidade, porque eu sei que você lembra disso. Eu sei que você lembra de Deus, eu sei que você lembra de honra, que dá honra. O que eu estou afirmando é que a nossa intensidade está errada. A nossa maneira temporária de lidar com a graça de Deus, de honrá-lo pela salvação que recebemos, pelas bênçãos que não merecemos, e assim mesmo o Senhor vem nos dar. A temporariedade disso, a intensidade disso, e é por isso que a gente capenga, que a gente perde Deus de vista quando deixa de tratá-lo como, ou não o tratamos como se ele existisse, ou o tratamos como se ele não existisse. Aí caímos, aí vem as pressões do dia a dia, nossas próprias pressões, nosso próprio coração, com aquele monte de desejo enganoso, dizendo, vai, toma, pega, fala, aquelas coisas que você sabe estão na contramão do que Deus espera de você, mas você tem que lembrar de Deus ainda, para poder lembrar das verdades do Senhor, para lembrar que Ele te salvou. Não deu tempo, a pressão do mundo é muito violenta, você vai dizer sim para o mundo antes de dizer sim para Deus. Eu preciso de intensidade no meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso de permanência na minha atitude de honrá-lo. Honrá-lo com a minha obediência, honrá-lo com a minha oração, honrá-lo com a minha vida, o tempo todo. É assim que nós vamos dizer não para o mundo e sim para o Senhor. Se essa ordem não está legal na tua cabeça, se não está exatamente assim, você está dizendo muito mais sim para o mundo e não para o Senhor, para agora. Confessa como pecado, Senhor, eu tenho pecado, eu tenho tirado o Senhor do teu lugar. E o seu lugar não é outro a não ser o primeiro, o único. Eu preciso te honrar sempre, constantemente, intensamente, com a minha vida, com o meu pensar, com o meu falar, com o meu andar, com o meu deitar. Eu não sou salvo só de vez em quando. Eu não sou salvo só quando vou à igreja. Eu sou salvo porque Deus decidiu salvar pecadores. E Deus com seu Espírito me convenceu do meu pecado e eu me rendi. Eu fui salvo por isso, eu não fiz por merecer isso. E Deus decidiu salvar pecadores e eu estava lá. Isso não é digno de honrá-lo intensamente? Todo o tempo. Se apegar ao Senhor e à sua palavra e não abrir mão dela.
Será que isso aí não nos capacita, diante das pressões, segurar a onda? Pressão de colega, pressão às vezes de pai, de mãe, colega de trabalho. Em vez de você ceder e abrir mão do bom testemunho de Cristo Jesus, segura a onda. Diga não, mas para o mundo, para as pressões que querem te afastar do Senhor. E se abrace com o teu Deus. Ele existe e quer ser honrado sempre. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse tempo tão gostoso, de podermos pensar na Tua Palavra e ver neste momento Teu, de relacionamento tão pessoal Teu com o Teu povo Israel, lá no passado. Ó Deus, a gente vê de forma tão intensa o que hoje, ó Pai, nós passamos. Ó Deus querido, obrigado pela Tua Palavra, que ela é tão real, tão atual, tão para agora. Mostra o nosso coração e mostra também o Teu amor. Mostra a nossa capacidade de pecar contra Ti, mas mostra também a Tua vontade de abençoar pecadores arrependidos. Ó Deus querido, ajuda-nos a estar quebrantados diante do Senhor. Ajuda-nos a Te amar intensamente. Ajuda-nos a Te honrar, ó Deus, não temporariamente, mas Te honrar sempre. Ó Deus querido, renova a fé do cansado. Renova o vigor espiritual daquele que está dando cambalhota por aí, que está caindo mais do que levantando, mas que ele se levante agora em nome de Jesus. Ajuda-nos a sair daqui renovados, ó Pai, pela Tua Palavra, revigorados no Teu Espírito, cheios de alegria no Senhor, ó Pai, Te honrando intensamente, o tempo todo, para sempre. Assim eu Te peço pela vida de cada um aqui, ó Pai, peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana em tudo dirigida pelo Senhor. Vai de encontro a Deus, as necessidades, os pedidos já colocados aqui diante de Ti em oração. O Senhor conhece o coração de cada um, as necessidades, as fragilidades, a alegria, a gratidão. Ó Deus, vai de encontro a cada um, que saímos daqui cheios de esperança dessa presença gostosa Tua em nossa vida o tempo todo, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado pelos dízimos e ofertas, continua abençoando a Tua igreja. Dá alegria, ó Deus, a cada um de trazer seus dízimos e ofertas à Tua casa. Dá das Tuas promessas para aqueles que têm feito, ó Pai, participar deste momento da Tua igreja com seus dízimos e ofertas, ó Pai. Muito obrigado. Leva-nos em segurança. Nos abençoa nesta semana. Nos dirige em tudo, eu Te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, tenham um tempo de oração, estarei lá à porta para cumprimentá-los.